pela primeira vez. Escolhidos. Amanhã tem um sarau lá no Joana de Ângeles, que é o encerramento do 23º ano do Movimento Espírita das Agulhas Negras, às 17 horas. Todos estão convidados. Hoje nós temos cantina, e o nosso palestrante veio do sul, trazendo esse frio, desse minuano, né? O GPS me deixou. Trazendo esse frio pra gente. Então vamos lá, leitura do livro Sede Bons e Caridosos, o item 38. Se você deseja ser feliz, comece pelo ato de ser melhor na caridade e pelo trabalho do bem. Vive o bem, viva a harmonia, viva a felicidade e tenha o trabalho na causa do seu melhor entendimento. Que cada um saiba viver as lições da obra do amor. Vivamos assim o melhor na obra do Senhor. Pequenininho hoje. Então vamos elevar o nosso pensamento, agradecer ao Mestre Jesus, nosso caminho, verdade e vida, agradecer, irmã Esperança, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para aprender, porque tudo na vida é um aprendizado. Então, que nós possamos absorver todo o ensinamento da noite de hoje, que nosso palestrante, nosso amigo Vasco, trabalhador da casa, receba toda a intuição, todo o direcionamento da espiritualidade amiga e benfeitora. Que nós tenhamos a bênção de Jesus, que é o médico dos médicos, que possa espalmar a mão sobre nossas cabeças e derramar o bálsamo que cada um necessita. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos convidar nosso amigo Vasco para falar dessa. Muito bem. Boa noite a todos. Boa noite. Companheiros de trabalho. Tem um almoço ali. Primeira vez? Sim, senhor coronel. Do jeito Eu te apresentei para ela. Então é uma satisfação, né? Podemos, entre amigos, trocarmos ideias. Na verdade, não é bem uma palestra, é um estudo, né? Conduzido com a intuição e inspiração dos nossos amigos espirituais. E a página de abertura, sempre é interessante a gente pensar umas ideias que vem ali, que fala em servir, né? E nós já aprendemos uma coisa, eu já aprendi, pelo menos isso. Graças a Deus. Só tem um jeito de você resgatar, né, os débitos passados. Praticando o bem. Praticando a caridade. Então, pense no bem, né? Pratique o bem, deseje o bem, e tudo isso vai o quê? Retornar para você. Aliás, tudo, né? Nós vamos dizer que tudo se propaga, né? Ou, vamos dizer assim, limitado como o som, ou pensamento se propaga indefinidamente. Então é importante que você esteja sempre preocupado, né, com essa prática do bem, desejando o bem para o próximo. Nem sempre nós estamos, lógico, em condições de atender a todos, né, de levar uma palavra, mas às vezes um tapinha nas costas, um sorrisinho, né, encoraja, estimula o outro a buscar caminhos alternativos. Às vezes a pessoa desvia um pouquinho do caminho certo e está precisando de alguma coisa para que ela redirecione o seu caminhar para então seguir na direção correta. Hoje, talvez nada é por acaso, né? Esse grupo, né, talvez seja mais propício, né, para que com a nossa troca de ideias a gente consiga, dizer assim, interiorizar esses conhecimentos necessários ao nosso progresso, a nossa evolução, né? Porque só assim que nós vamos entender por que aqui estamos. Então, o nosso tema de hoje, ação do passe, da prece e a transmissão do pensamento, ele é importante porque através, né, dessas preces que nós realizamos, nós vamos angariando, né, a ajuda, angariando até a simpatia, digamos assim, dos amigos espirituais, e não só dos, né, nós, pessoas que ou estudam ou trabalham aqui na KS,
E a gente precisa interagir. Você já deve ter escutado falar na lei de sociedade, né? Uma das leis de Deus. A lei de sociedade diz o seguinte, que Deus nos criou espíritos simples e ignorantes, mas para vivermos em sociedade. Por quê? É aí que vem o pulo do gato, né? Porque sozinhos nós não temos condições de suprirmos todas as nossas necessidades. Então é importante essa interação, um ajudando o outro. Não é que alguém, um de nós, saiba mais que o outro, não. Nós sabemos coisas diferentes. Mas, juntando uma com a outra e tal, né? Conversa vai, conversa vem, nós, de repente, né? Encontramos a solução para uma coisa que, se a gente estivesse sozinho, provavelmente não ia encontrar uma boa solução. Mas ouvindo a opinião de um parecer do outro, uma oração do outro em prol daquele, né? Para que aquilo ocorra, vai ajudar certamente. Então, eu vou até ler um pedacinho aqui no início para a gente ir, vamos dizer assim, para que as ideias, né, brotem. A gente lê um pedaço, aí já vem, né? Aí vai em frente, pega no tranco. Então, esse nosso estudo de hoje era do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ok? Capítulo 27. Então, logo no primeiro item ele diz assim, e quando orais, não haveis de ser como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos da rua. Para quê? Para serem vistos pelos homens. Mas tu, quando orares, entra em teu aposento e fechada a porta, ora teu Pai em secreto. Quando orares, então, não os coloqueis em evidência. Então nós temos essa tendência, né? Todos nós, se a gente não vigiar, não se policiar, a tendência é fazer isso. Eu vou orar, vou me preparar aqui, mas eu quero que o pessoal que está ali assistindo o estudo veja, aquele cara está concentrado, ele está orando, depois eu vou querer tomar um passe com ele. O passe deve ser forte, né? Tem um passe forte e um passe fraco. Hoje todo mundo é do passe forte, né? A equipe que está escalada para o passe. Mas é importante que a gente tenha esse cuidado, não querer se mostrar só, ficar em evidência, porque senão vai ser que nem aquele ditado popular, por fora, bela viola, por dentro, bolorento. São, como diz também, sepulturas caiadas. Né? Uma sepultura a gente sabe, né? Lá dentro tem algum corpo que se decompôs. Mas por fora está pintadinho. Caiada, quem não sabe o que é sepultura, caiado é o cal, aquela tinta branca, né? É mais barata que tem, eu acho, né? O pessoal não quer gastar muito, ele prepara uma mistura ali e tal, bota um fixador e tasca um calzinho branco, né? O pessoal que é militar conhece bem isso, né? Pinta os meio-fios e tal. Aliás, tem que cuidar para não pintar o coturno na hora de, né? Ele pinta tudo junto. Então a gente tem que ter esse cuidado, não querer se colocar em evidência para aparecer. E sim ser uma coisa sincera, um sentimento, né? Você orando, pedindo ajuda ou orando para alguém. Né? Enquanto, também é outra coisa. Quando orais, não faleis muito, porque vosso Pai sabe que vos é necessário. Então não fingir orar demais, porque não será pelas muitas palavras que sereis atendidos, mas sim pela sinceridade. Então não adianta eu pegar e fazer uma prece. Aliás, eu acho que ninguém faz isso aqui, né? Às vezes eu vou dormir e começo a orar. Só acordo no dia seguinte, nem sei como é que foi a prece. Então, é sinal que está falando muito, né? Está enrolando. Mas se alguém pensa que vai enrolar a providência, está enganado. Então, não é pela grande quantidade de palavras, sim pelo conteúdo, né? Pela sinceridade e tal, que você vai endereçar essas preces. Depois nós vamos ver mais à frente como é que elas podem ou não serem atendidas por Deus. Muito bem? Outro detalhe importante, mas quando orardes, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai
perdoe os vossos pecados. Todo mundo sabe rezar o Pai Nosso, hein? Que tem um pedacinho lá que fala assim, perdoai as nossas, antigamente eram as dívidas, aí melhorou, agora é só as ofensas. Dívida, os boletos lá que nós temos que fazer empréstimo no banco para pagar. Mas perdoai as nossas ofensas, assim como. Então, se eu perdoar da boca para fora alguma ofensa, alguém que me fez alguma coisa que eu não gostei, enfim, a reciprocidade, né? Mas então, se eu perdoo da boca para fora, Deus também vai me perdoar da boca. Mas só que Deus é mais misericordioso. Eu, você e tal, nós somos humanos, factíveis, né? De erro. Deus não. Mas de qualquer forma, quando eu peço, Ele vai me atender. Então, quando eu peço, perdoai as nossas ofensas, assim como eu perdoo. Se eu não perdoo, tem até uma passagem do Evangelho, né? Que fala do rei, né? O rei tinha um trabalho, como é que chama? Um súdito do rei, estava com uma dívida e tal, e foi pedir para amenizar ou perdoar a dívida, e o rei perdoou. Não, pode realmente, reconheceu que ele estava em dificuldade para pagar, mas ao mesmo tempo deu mais uma oportunidade. Então tá, vai e tal, e fica tranquilo que eu vou esperar, você quando tiver em condições, você paga. Aí aquele súdito saiu dali, encontrou outro no corredor, que devia para ele, né? Voou no pescoço dele, quase matou estrangulado, porque aquele ali estava devendo para ele. Mas, não, mas segura e tal, eu estou no momento, não quero nem saber, não sei o quê. Quer dizer, ele tinha acabado de ser aliviado, perdoado pelo rei, mas não teve a mesma misericórdia. Para ver como é que nós, seres humanos, né, por mais que a gente reze, se esforce, né, enfim, a gente acaba incorrendo num erro, às vezes até mais grave, logo ali na frente. A gente reconhece um erro aqui, então, eu vou tomar jeito. Tropeça logo ali, cai e comete um erro pior ainda. Então, a própria oração do Pai Nosso já nos indica que nós temos que estar atentos, porque senão não seremos perdoados pelo Pai. Outra coisa, devemos orar muito, orar todos os dias, porque o Senhor nos permite o resgate das nossas faltas parceladamente. Todos nós aqui somos espíritos a caminho, não é isso? A caminho da felicidade, a caminho da perfeição, todos nós. Então, para que isso ocorra, não vai ser num piscar de olhos, num estalar de dedos que nós vamos melhorar do dia para a noite. Então, nós temos já inúmeras vidas passadas, né? Para não dizer milhares, né? Em cada uma dessas vidas passadas, nós, por não sermos ainda espíritos perfeitos, nós vamos acumulando o quê? Dívidas. Então a pilha de boletos vai só aumentando, né? Então Deus, através da oração, nos permite que a gente pague parceladamente esses débitos. Ou seja, aquilo que nós, às vezes inconscientemente, ou às vezes conscientemente, cometemos erros lá atrás. E aí vejam a misericórdia, a justiça divina. Ele permite que a gente reencarne tantas vezes quantas forem necessárias para que possamos resgatar, para que possamos expiar esses erros passados. E assim nós vamos, passo a passo. Então, com certeza, né, todos nós já tivemos milhares de vidas. Vamos comprovar isso? Já passamos lá em qual reino? Me ajuda aí. Primeiro reino, tal de mineral. Depois o tal do vegetal. Depois o animal. E agora nós estamos no hominal, caminhando para o angelical. Não sei. Vai depender do esforço de cada um quando vai chegar lá. Então,
Quando entramos no reino nominal, nós temos 5 categorias de mundos habitados, não é isso? Valéria que é craque nisso aí, vai me ajudar. O primeiro mundo nós já passamos, né? São os mundos primitivos. Só tem um pequeno detalhe, né? Cada mundo desses é uma escadaria imensa para subir, né? E você não consegue dar um pulo do gato de 2 em 2, não. Você só sobe essa escadaria degrau por degrau. Um de cada vez. Então, se nós estamos, ou melhor dizendo, já passamos pelos mundos primitivos, já lá se foram várias vidinhas, né? Agora nós estamos já ou recém na segunda categoria de mundo habitado, que é o tal de mundo de expiação e provas. Mas tem um alento, né? Alguma coisa que nos impulsa. Estamos na transição para a terceira categoria, que são os mundos de regeneração. Que dizem, né, as más línguas que nós vamos repousar, descansar ao vivo, né? Ganhar novas forças para continuar a caminhada. Aí a caminhada vai continuar na quarta categoria de mundos. Quais são eles? Me ajude, hein? Felizes ou ditosos. Depois que passar essa barreira, nós vamos para aí a cobertura, top de linha. Mundos onde o nosso Mestre Jesus estava como celestes ou divinos. Então, rapidinho. Primitivo, expiação e prova, regeneração, ditosos ou felizes, celestes ou divinos. E a pressa é de Deus ou a pressa é nossa? Deus não tem pressa. Nós temos a eternidade. E o que são 100 anos, 200 anos, 2, 3, 4 séculos perante a eternidade? É isso aqui, ó. Um estalar de dedos. Então a pressa é de cada um de nós. Vou me aplicar mais, vou me dedicar mais, vou me esforçar mais e assim por diante. É que nem a criançada na escola, não é isso? Entra lá no... Vou simplificar. Entra no primeiro ano, não tem tem um prézinho, não tem nada, creche, aquelas coisas. Entrou no primeiro ano. Entrou, digamos, 50 alunos. Esses 50 vão formar lá na graduação, lá na faculdade? Não. Vai chegar tudo pingado lá, né? Chega uma meia dúzia de 3 ou 4, tá bom. Por quê? Porque cada um tem suas dificuldades, cada um tem as suas experiências, seus anseios, mas cada um tem uma coisa danada. É o apego às coisas materiais. Para eu avançar, progredir, eu tenho que me despregar disso. E aí a resistência é grande. Não, eu não abro. Hoje mesmo, né? Está chuviscando, sexta-feira, a novela tá boa. O que eu vou fazer lá na KS, né? Então não abro mão na novela. O que vai fazer para lá? Ah, o cara lá do sul vem lá. Não, mas ele mora em Resende. Ele é do sul, mas mora aqui. Então vem aquela meia dúzia de gato pingado. Somos nós. Mas é importante é isso. Estamos juntos, né? Estamos juntos. Então a gente vai se esforçando ou não. Cada um vai atingir, por exemplo, esses mundos celestes ou divinos, não sei. Né? Com certeza daqui a milhares de anos. Mas tem alguns que podem levar milhões de anos, né? Para chegar lá. Vai depender do seu esforço. E pode crer, a gente só recebe as coisas por mérito, merecimento. Não adianta eu ficar sentadinho querendo que a coisa caia no meu colo. Não vai cair. Deus não vai vir fazer para você, nem vai mandar nenhum espírito bonzinho, vai lá e faz para mim, não. Ela que tem que colocar o celular ali, regular, para filmar. Ou alguém veio fazer para você? Não, foi você que fez. Então, aí está um exemplo cabal, né? Que é assim que a banda toca, assim mesmo. Você só vai para frente por esforço próprio. Então vamos em frente. Eficácia da prece. Será que ela é eficaz ou não? Há pessoas que contestam, duvidam, né, da eficácia da... Porque elas acham o quê? Que se Deus, né, nos conhece, não precisa estar, né, rezando para Deus. Será que é assim? Vai cair naquilo... Às vezes eu vou ser até um pouquinho repetitivo.
Vai depender do meu esforço, do meu merecimento, pá, pá, pá e pá. Então, o que acontece? Deus pode atender certos pedidos, sem anular, sem derrogar as suas leis. As leis de Deus nós sabemos que são eternas e imutáveis. Né? O que acontece? Eu é que tenho que me adaptar, buscar, né, corrigir as minhas ações, atitudes, meu comportamento, para se adequar às leis de Deus. Deus não vai mudar as suas leis para atender o Vasco, o pobrezinho, coitado. Aliás, não tem nem um pobrezinho aqui, né? Ninguém está nesse mundo aqui por acaso. Estamos todos aonde estamos hoje por merecimento. Ah, mas eu queria estar mais. Ué, se esforça mais, se empenha mais, você vai para frente. Então ninguém está aqui por acaso e ninguém é pobrezinho. Não tem nenhum de nós que seja pobrezinho, coitadinho, que está lá. Né? Está lá na KS sexta-feira assistindo, né, um estudo. Não, está tudo certo, no tempo certo, no lugar certo. Nada é por acaso. Então, se Deus conhece a gente e tal, Ele pode permitir, Ele vê, fulano realmente ele está com dificuldade, mas ele está se esforçando, ele está bem, é que está na pobrezinha meio burrinho, meio devagar, né? Vou dar uma ajuda para ele. Mas não vai vir ele fazer nada. Ele manda algum bom espírito que vai fazer o quê? Vai buzinar no seu ouvido, vai te intuir, te inspirar. Aí digo, ó, ele está vendo que você está querendo para lá é o lado errado, para cá que é o lado certo. E você está insistindo em ir para o lado errado. Ele diz, ó, quem sabe não seria melhor, dá uma olhadinha para o outro lado, será que lá não... Né? Mas ele dá a dica e sai fora. Tá? Aí cada um, seguindo suas experiências, seu conhecimento, vai fazer a opção. Porque Deus nos deu uma ferramenta, é interessante a gente recordar isso, importantíssima, que se chama inteligência. Com a inteligência nós já aprendemos a diferença entre o bem e o mal, não aprendemos? Ninguém vai, os coitadinhos, nós aqui, todo mundo já sabe o que é o bem e o que é o mal. Apesar de que muitas das vezes optemos pelo mal. Porque dá menos trabalho, não tem que desapegar de nada. Depois, lá, né, próxima encarnação, eu resolvo essa parada. Está perdendo tempo. Então, se você tem essa inteligência que te permite distinguir o bem do mal, a opção é sua. Então, os espíritos nos intuem, nos inspiram, mas não fazem. Aí você, usando essa inteligência, usando seu livre-arbítrio, vai fazer a opção correta ou não, né? Se não for correta, vai acontecer alguma coisa logo ali na frente que vai escolher errado, né? Estava torcendo para a Argentina, mas escolhi errado, era a Espanha que eu tinha que ter torcido, né? Vai ser a campeã, foi a campeã mundial, né? O melhor é. Então aqui é só uma brincadeirazinha de futebol, mas as coisas acontecem assim. Se faz a opção daqui a pouco e eu não estava bem focado, né? Eu estava empolgado, a cabeça estava nas nuvens, estava pensando em outra coisa e não me dei conta se eu usasse. Aliás, vou dar uma dica aqui, 3 ferramentazinhas para a gente evitar, não é que vai resolver tudo, mas vai evitar muitas das vezes de você escolher errado. Primeira ferramenta, bom senso, chama-se bom senso. Segunda, razão. E a terceira, lógica. Então, bom senso, razão e lógica, se você usar essas 3 ferramentas, você pode não acertar em cheio, mas também não vai errar feio. É que nem você quer escrever um texto, um parágrafo, tem 5 perguntinhas básicas. Eu vou começar a cobrar essas assessorias. Né? Vou fazer nem, fala aí. Por que, quando, onde, para quê e como. Decorou? Por que, quando, onde, para quê e como. Se o teu parágrafo tiver com essas 5 perguntinhas respondidas, pode chamar o professor fera que for aí de português, que ele não vai achar erro. Essa, estou vendendo um peixe aqui. Anota aí, porque essa é quente. Da mesma forma, essas 3 ferramentas.
bom senso, razão e lógica, se você usar isso aí, não tem erro. Essas perguntinhas eu aprendi quando eu já desconfiava, deve estar sabendo que eu sou militar. Quando eu estava estudando para o tal do concurso para ESEME, se você não aprender a escrever, você não passa para ESEME, né? Então eu acabei aprendendo, fui obrigado. E a pressa é sua, você pode escolher estudar ou não e ficar tentando concurso a vida toda e não vai, não passa. Mas, brincadeiras à parte, vamos em frente. Então, a eficácia da prece. Mesmo Deus nos conhecendo, é importante. Até porque quando a gente pede alguma coisa, né, a gente está demonstrando, cadinho, bem pouca, quase que o dedo não descola, de humildade. Todo mundo aqui é humilde ou orgulhoso? Com certeza, se nós estamos aqui no mundo de expiação, a maioria de nós tem em maior grau o orgulho, a vaidade e o egoísmo. Com certeza, né? Sem sombra de dúvida. Mas estamos aqui para aprender. E eu vou desenvolver isso. Essas coisinhas estão todas dentro de cada um de nós. Aliás, o nosso corpinho é um troço impressionante, né? Que está cheio de coisa lá dentro. Vícios, imperfeições, más inclinações, né? Más tendências, mas também tem virtudes, talentos, predicados. Então depende do que eu alimento neles, né? Para ele aflorar. Se eu alimento com coisas negativas, eu vou só fazer coisas erradas. Se eu alimento coisas positivas, é lógico, o mundo, nosso mundo ainda é muito, digamos, físico, materialista, né? Então as coisas do mundo, a realidade vai me travando e impedindo que eu deslanche, né? Que eu, de repente eu vou embora. É tudo devagar, é lento, gradual. Porque cada coisa boa, positiva, para que eu, vamos dizer assim, incorpore, faça aflorar, sair lá de dentro, eu tenho que fazer com que aquilo ali seja uma coisa natural, inerente, própria de mim. E só com muita repetição, repetição, repetição que isso vai acontecer. Se me botar para arrumar ali as músicas aqui no computador, a primeira vez eu vou levar choque. A segunda eu vou chamar a Solange, alguém para... Onde é que liga aqui e tal? Ah, daqui uns 30 anos eu já estou craque, né? Eu sei ligar ali e desligar, né? Só. Eu penso que eu aprendi muito, né? Mas é assim, o apego às coisas da matéria nos impede de fluir livremente. Vamos em frente aqui. Não se preocupe não, que são só 30 páginas para a gente ir passando aqui. E o que Deus nos concede quando pedimos com confiança, coragem, paciência e resignação? Coragem. Por que nós temos que ter coragem na hora que pedimos? Isso tudo, quando eu falo pedimos, é através da prece, da oração. Pedimos ajuda ao Pai. Então, coragem. Porque a coragem é para eu modificar. É como eu disse, nós estamos aqui não é por acaso, nesse mundo, porque viemos ao longo de inúmeras vidas cometendo vários, até repetindo os erros. Então eu tenho que ter coragem para mudar. Opa, eu vou sempre por aquele caminho, dou com os burros na água. Vou, olha lá, será que por... Aí um dia vem já viram falar em insight, o pessoal da psicologia, o Adão, se não me engano, está fazendo mestrado, né, Adão? Mestrado ou doutorado? Deve ser doutor já. Em psiquiatria, essas coisas assim. Então tem uma coisa que se chama insight. Aí você de repente, eureka, descobriu o negócio, né? Acorda de manhã lá, por exemplo, passei a noite, dormi preocupado, tenho que pagar um boleto amanhã, onde é que eu vou tirar dinheiro para pagar isso? Aí quando você acorda de manhã, vou fazer um serviço ali na casa do João, do Paulo, do Pedro, está precisando lá e vou descolar uma grana ali e vou pagar esse boleto. Mas ele teve um insight, né? No dia anterior ele não estava vendo essa possibilidade e assim por diante. Então o tal do insight é para isso. A psicóloga Deise ali me ajuda se eu estiver errado. Se eu tiver um insight, ou seja, aquele
aquela luzinha. Opa, olha ali, troço, né? E assim nós vamos indo. Então que Deus nos concede coragem, paciência. Paciência porque as coisas não mudam da água para o vinho. É aquilo que eu falei, tem que repetir, repetir, repetir. É treinamento e muito treinamento. Até que uma hora já vai sair naturalmente. Mas se eu não repetir, não treinar, não vai acontecer. Porque eu estou acostumado a fazer as coisas visando o lado material. Então, para isso que é o tal do treinamento para vida. Vocês sabem o que é vida futura? Vida futura é um nome bonitinho para a vida depois da morte. É a vida futura. Ah, vocês queriam um nomezinho mais sutil? Não é isso mesmo. Então, vida futura. Ou seja, são coisas do nosso sentimento. São as obras, a prática do bem que eu falei no início. A gente tem que pensar no bem, desejar o bem, praticar o bem. E é isso que nós vamos colher coisas boas, positivas. São as famosas, entre aspas, obras. Então, quando nós chegarmos no plano espiritual, nós vamos levar as nossas obras. As coisas materiais não vão, ficam aqui. Então, pode ir desapegando do celular, do computador, das redes sociais. Vai desapegando, né? Chegar lá, a conversa é diferente. Vamos em frente? Outra coisa, então, paciência, né? Falei já da coragem, paciência e resignação. Resignação é para aceitar os desígnios de Deus. Nós falamos aqui no início, nada é por acaso, não é isso? Então eu tenho que me resignar. Que Deus é justo, é bom, infinitamente bom. Se Ele está me fazendo passar por um sufoco, uma dificuldade, tem um porquê. É porque de outra maneira eu não entendi, não enxerguei o negócio. Então, não quer? Então, é que nem criança. Você vai e tal, chega uma hora, deixa de castigo, então, né? Hoje em dia não pode bater. No meu tempo levava a chinelada, né? Agora, se tu der uma chinelada, vai levar um processo, né? Enfim, todo mundo cai em cima nas redes sociais. Resignação. Eu tenho que entender que aquela dificuldade, aquele problema que eu estou passando, é importante porque é uma maneira que Deus entendeu que eu tenho que passar por aquilo, que é só assim que ele vai aprender o danado. Bota ele de castigo lá. Então, vencemos com coragem, paciência e resignação. E também Deus vai nos conceder os meios de nos livrar das dificuldades. Como? Ele permite que os bons espíritos se aproximem de nós. Mas como é que eu vou conseguir que os bons espíritos se aproximem de mim? Pensando bobagem, desejando mal, ou pensando coisas positivas, desejando bem, elevando a minha sintonia, né? Pedindo ajuda humildemente a Deus. Porque se eu elevar a minha sintonia, quem que vai se aproximar? Todos nós sabemos que estamos cercados de espíritos, não é isso? E tem espírito de toda a ordem, né? Principalmente os da ordem inferior, que o nosso nível é esse. O planeta, né? Um mundo de expiação e provas. Não adianta querer dourar a pílula que não vai adiantar. Então, se nós estamos cercados de espíritos, eu, por exemplo, como bom gaúcho, sou gremista, né? Mas eu sei que tem um monte de flamenguista na volta. E aí? Como é que eu vou afastar os flamenguistas? Deixar só os gremistas me inspirando? Vou ter que rebolar, não é isso? Então, a importância de você, com a resignação, passando por isso, a importância de você aceitar que precisa elevar a sua sintonia para que eles consigam te trazer alguma ideia nova, alguma dica, alguma intuição, alguma inspiração. E aí, aplicando aquelas 3 ferramentazinhas, bom senso, a lógica e razão, 9 vezes fora, vou, né?
Faz aquelas continhas básicas. Muito bem. E está escrito também lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, ajuda-te e o céu te ajudará. Então, para você ser ajudado, você tem que fazer a sua parte. É básico, é fundamental. Ter o esforço. Você tem que correr atrás. É aquilo que eu falei, não adianta eu ficar sentadinho, Deus me ajuda, vai cair no meu colo a solução do problema. Não vai. Deus não vai te resolver. Nem vai mandar ninguém resolver para você. Né? Então não adianta eu pedir socorro para papai, mamãe, periquito, papagaio. Não. Você é que tem que fazer. Ajuda-te e o céu te ajudará. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, item 1. Ação da prece e transmissão do pensamento. Vamos lá. A prece é um pedido de ajuda, socorro, uma invocação. Por ela nós nos colocamos em relação mental com o ser a quem nos dirigimos. Então a gente pede ajuda por reconhecer que, como nós já aprendemos que fomos criados para viver em sociedade, então eu reconheço que sozinho eu não vou conseguir resolver todos os meus problemas. Vou precisar de ajuda. Então, através da prece, né? E essa ação vai me proporcionar as condições para que eu receba o auxílio. E normalmente a gente pede a um ser que a gente considera superior a nós. Também conhecido e a gente chama de Deus, né? O próprio Jesus, que é um espírito top de linha, é um dirigente crístico do nosso planeta, governador espiritual, sempre se referia a alguém, né? Ao Pai, a algum ser superior a ele. Né? Perdoai-vos, Pai, não sabe o que faz. Né? Há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, várias vezes ele se referia ao meu Pai. Quer dizer, quando a gente se refere ao Pai, é alguém que é superior a nós. Se ele é nosso Pai, nós somos filhos. Agora veja a vantagem, nós somos todos irmãos. Então, outro sinal que temos que nos ajudar. Além de interagirmos em sociedade, somos irmãos. Irmãos fraternos, né? Embora não sejamos irmãos consanguíneos, mas fraternalmente, um ajudando o outro, um dando a mãozinha para o outro. Essa evolução, imaginem uma grande escadaria, como eu falei, cada um está num degrau, né? E a gente só sobe um degrau de cada vez. Dizem as más línguas, né, que sobe um degrau por vida. Vou dar um alento para vocês aí. Já viram falar em virtudes, talentos, né? Predicado também as nossas imperfeições, nossos vícios. Cada talento você leva uma vida para desenvolver. Né? Isso está no livro do Caibar Schutel. Ele fala dos predicados. Uma vez eu estava preparando um estudo, só de vícios e coisas, eu achei rapidinho uns 50 ali. E outros 50 também, que coisas positivas para se anteporem, né, às coisas negativas. E dizem então que às vezes se leva uma vida para desenvolver uma coisa. Por exemplo, eu falei aqui, coragem, paciência, resignação. Para desenvolver um talento, às vezes você leva uma vida. Então não é assim, eu vou desenvolver tal talento e tal. Não, é tal ou. Mas não é para desestimular vocês, vamos continuar firme e persistindo. Vamos ver se a gente faz o ou aí, pelo menos. Tal ou. Esquece o e. Não é para o nosso bico. Nós somos peixes da raia miúda. Tem que ter essa consciência. Então é devagar. Como é que chama aquele negócio que tem quando o peixe tem que pular por cima? Piranha. Pororoca. Piracema. Piracema. Está focada na pororoca. Piracema. Então, o peixe tem uma dificuldade para desovar, não é isso que eles fazem? Eles
vão um rio acima, né? Mas muitos conseguem, muitos não conseguem. Para ver que é o esforço, o merecimento. Porque tem o tal do reino animal, eles estão lá para... Estão passando, eles vão chegar aqui um dia. E a pressa é de cada um. Ok? Então, assim como nós temos várias oportunidades, eles também. Muito bem. Nós temos 3 formas de fazer a prece. Quem me ajuda aí? 3 maneiras de rezar, de orar, fazer prece. A principal é pedir. Somos eternos pedintes, né? Está sempre pedindo, nunca está satisfeito. Outra forma, agradecimento. E a terceira é o que o Ricardo já falou ali. Louvar. Louvar a Deus. Né? O que é louvar? É uma forma de gratidão, de reconhecimento, de elevação, de glorificar a Deus e suas obras. Então, oramos, fazemos prece para pedir, para agradecer e para louvar. São os 3 tipos de oração que existem. Se alguém falar outra, ele está inventando. Bom, até agora, a literatura nos diz, são esses 3 tipos de prece. Vê que sempre são 3, né? Tem 3 ferramentas, 3 tipos de prece. Né? O 3, e tem outro númerozinho que o pessoal fala muito, que é o 7, né? Falam bem do 7. Cabalístico e tal. Outra coisa, nós podemos orar pelos outros, por nós mesmos, pelos vivos, pelos mortos. Eu falei que nós somos todos espíritos a caminho da perfeição, da plena felicidade. Somos todos. Então, todos vivemos ainda, nós aqui nesse mundo de expiação e provas, tem uma coisinha que se chama orbe terrestre. Já viram falar nisso? O orbe terrestre. O que compõe o orbe terrestre? Primeiro, as figurinhas carimbadas, nós, os vivos, os encarnados. Segundos, os que não estão vivos, não, os desencarnados. Terceiro, os animais que vivem aqui, que estão em fase também de progresso, de evolução. E a própria natureza. O próprio planeta, fisicamente, ele vai progredir. Ok? Então isso aí compõe o tal do orbe terrestre. Quem está mergulhado nesse orbe, seja encarnado, desencarnado, seja animal, seja planta, todo mundo vive nesse universo. Então, se nós vivemos nesse universo, os pedidos de ajuda, orações e tal, pode ser por nós mesmos, para os outros, para nós encarnados, para os desencarnados e assim por diante. Tem muita gente que se ilude. Meu pai já desencarnou, meu avô, vou pedir ajuda para ele. Lembre-se que nem sempre os espíritos vão poder nos ajudar. Muitas das vezes, pelo nosso nível nesse mundinho de expiação e provas, nesse orbe, eles estão precisando de prece, de oração, para estimulá-los, para lembrar a eles que eles somos gratos a eles, são lembrados, são queridos. Muitas das vezes, eles estão precisando de uma prece e uma oração. Aí nós ficamos pedindo ajuda. A perturbação que você já está, às vezes, no estado de perturbação, porque tem a transição, né? Quando nós vamos para a vida futura, né? Essa transição do mundo físico para o mundo espiritual, ela pode ser mais ou menos conturbada, não é isso? Então vai ser mais ou menos conturbada dependendo do seu nível evolutivo. Porque acreditem, né? Mesmo a gente sendo desse mundo, em vários níveis. Tem aquela grande escadaria. Tem gente lá no primeiro degrau e já tem gente no último querendo entrar na regeneração já. E tem aqueles da meiuca lá, né? Meiuca é o pessoal do meio de campo, né? Então no oba-oba, batendo palminha, chopinho, coisa, né? Tem que andar um degrau de cada vez, mas tem que andar, né? Vai abrindo mão devagarinho, desapegando das coisas materiais e vai alimentando mais as coisas da vida futura.
que são as coisas espirituais. Então, o Espiritismo nos explica o seguinte. Vocês estão me escutando aí no fundo, né? Então, o meu som, minha voz está indo pelo ar. Mas, se eu gritar um pouco mais, talvez me escute lá no portão de entrada. Mas se eu falar mais baixinho aqui, às vezes nem ali não escuto. É circunscrito, é limitado. Agora, tem uma coisa que chama-se fluido cósmico universal. Já viram falar nisso? E é por esse fluido cósmico universal que o tal do pensamento se propaga. E aí ele não é limitado. Ele se propaga ilimitadamente. Então o som é circunscrito, é limitado. Se eu tiver uma certa distância, eu escuto. Mais longe eu já não escuto. Mas o pensamento não. Ele se propaga pelo tal do fluido cósmico universal ilimitadamente. Vejam isso. Então nós que estamos imersos nesse orbe terrestre, estamos aqui, todos nós estamos mergulhados nesse fluido cósmico. Então, a hora que eu penso, é como se eu acionasse, né, o interruptor. Opa, acendeu a luz. Então, a hora que eu penso, eu emito. É como se eu desse início, uma corrente fluídica se estabelece. É lógico, vai bater aonde? Naquele que está na mesma sintonia vibracional. Os flamenguistas vão pegar as mensagens dos flamenguistas. Os gremistas e assim por diante. Cada qual ser cada qual. Então, dependendo da sintonia vibracional que você está, você vai captar ou não a mensagem. Que nem aquele da escolinha, captei divino mestre, né? Lembra que tinha um cara que falava assim? Muito bem. Então, o Espiritismo nos explica isso. Estamos todos mergulhados nesse fluido, assim como aqui na Terra estamos todos nessa atmosfera, né? Escutando e tal, aquele burburinho e tal. Também estamos mergulhados no fluido cósmico universal. E essa energia dessa corrente fluídica, ela é tanto mais forte, quanto mais forte for o meu pensamento, a minha vontade, o que eu emprego, assim, de energia, em termos de vontade. O pensamento é força viva, energia atuante. Quanto mais forte meu desejo, a minha vontade, mais ele vai chegar mais longe ainda. Se eu não me esforçar muito, aquele acho que vai, mas não vai, ele não vai chegar muito longe mesmo. Então, se eu quero ser ouvido, né, eu tenho que fazer um esforço, tenho que ter bastante vontade para que meu pedido, a minha prece, a minha oração, Imagine uma empresa. A empresa tem um presidente, né? Um governo tem um presidente do país. Aí, tanto na empresa quanto no governo, por exemplo, tem o setor de educação, de segurança, de saúde, e cada setor desse tem uma pessoa encarregada, né? Então, não é o presidente sozinho que... A mesma coisa é a empresa de Deus. Ele é o presidente. Mas ele tem vários espíritos encarregados. E tem uma galera lá de espíritos que são encarregados de ouvir as nossas preces, né? E realizar ou não os desígnios de Deus. Deus diz, ó, aqui, ó, Darlene, Luciano, ó, vocês vão, ó, escuta a choradeira do Vasco, tá, mas tem a regra, ela tem que satisfazer isso. Senão não deixa, não dá colher, não. Então tem os espíritos designados por Deus para escutar. Né? Ele não é que ele não tem a capacidade, até tem. Mas é para dar chance, porque cada um de nós vamos evoluindo, progredindo, vamos recebendo missão. Por exemplo, me deram até uma missão de hoje fazer um estudo aqui. Né? Tem outro que está dirigindo, tem outro que vai dar parte. Então, cada qual, de acordo com a sua capacidade, seu aprimoramento, estuda, pratica, faz curso. É como na vida, no dia a dia, nossa realidade desse mundo. Ninguém
arruma um trabalho, coisa e tal, sem se preparar adequadamente, né? Professora e tal, e assim vai. Então, se você quer crescer, quer evoluir, tem que pedir ajuda. E quanto maior for a sua vontade, seu empenho e tal, a sua rogativa vai chegar mais longe, vai chegar nesses espíritos que Deus designa para serem os ouvidores, né? E, bom, vamos ver aqui. O Vasco está pedindo, vamos ver. Ah, não, mas ele não tem nem um curso primário ainda, ele não pode receber isso aqui. Ah, o outro, aquele lá já está graduado, não sei o que. Deixa ele acessar aqui agora o pós-graduação, deixa ele fazer esse cursinho aí. Ah, ele já tem. Então deixa ele fazer o mestrado. Senão, não deixa. Não, ele não tem nem a graduação, como é que eu vou matricular ele no mestrado? E assim vai. Então, esses espíritos estão por dentro, são de confiança do chefe, né? E eles é que vão atender ou não os desígnios de Deus. O que mais que temos aqui? Acaba às 9, né? Vamos ver aqui. Olha o que eu vou ler aqui. A ação da prece tem por fim atrair inspiração salutar dos bons espíritos e pedir-lhes forças necessárias para resistirmos aos maus pensamentos. Como eu falei já um tempo atrás, nós estamos cercados de espíritos. Tem espíritos que nos intuem, influenciam, enfim, para coisas negativas, depende do nível deles. Espíritos mais inferiores só pensam, digamos assim, entre aspas, em bobagem. Espíritos, bons espíritos, espíritos mais elevados vão nos aconselhar a coisas boas, positivas. Então, dependendo, né, da conexão que eu estabeleço, da minha sintonia vibracional, eu vou me elevar ou não. Se eu me elevar, e tem um detalhe, né? Os espíritos mais inferiores sabem que eles não gostam muito de prece, de oração. Você começa a rezar muito e a Darlene está muito carola, né? Só vive rezando, eu não quero mais papo com ela. Comigo eu não tenho essa. Tem essa. Então, a oração é o meio, é uma maneira de você se afastar das más influências. E essas más influências, se você colocar em execução, vai dar ruim. Não é isso? Então, você tem que colocar em execução as boas ideias, as boas influências, usando aquelas 3 ferramentas, razão, bom senso e lógica. Aí eu vou procurar acertar o melhor possível, né? Para que haja um progresso. E é como eu falei, nada muda da água para o vinho. Aí eu subo um degrauzinho, e cada degrau que eu subo, eu enxergo um pouquinho mais. Subir outro degrau, até que vai chegar uma hora que eu vou estar, né? Tem essa janela, tem um parapeito. Quando eu estou no degrau lá de baixo, não, eu só vejo a parede, não vejo nada. Aí eu subi uns 4, 5, 6 degraus, chego ali. Tem um jardim ali, uma luzinha azul, um banco lá, uma estrela. Eu não sabia disso. Opa, gostei, vou para lá. Aí senta lá, faz meditação, e patati patatá. Antes eu estava lá embaixo, no primeiro degrau, não via nada, nem sabia disso. Então vejo que as coisas vão se descortinando. Aí eu lembrei de uma coisa. Vocês sabem o que é utopia, né? Utopia é uma fantasia, uma coisa que não vai acontecer. Mas ela existe, tem uma finalidade principal. Deixa eu chegar lá. Para nos manter caminhando. Eu vou em busca, eu sei que não vou, é uma fantasia, uma utopia, mas eu vou. É como você na praia, né? Você vai entrando na água, no mar, lá, o horizonte vem se aproximando. Né? Daqui a pouquinho você se afoga e não vê mais nada. Então abre o olho. Tem que saber nadar para entrar lá também. E se ao contrário, se eu for mais para trás, cada vez o horizonte vai afastando mais. Então a utopia serve para isso, para nos manter caminhando, em busca de algo, que embora eu saiba, mas ele vai me servir de ferramenta, digamos, para eu alcançar outros objetivos e assim por diante. Estamos conversando? Eu acho que eu vou
E aqui não é brincadeira minha, não. Ainda tinha mais outras. Mas todo estudo é assim. Eu já dei a dica, né, que é do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Aqueles que, porventura, tenham se sentido motivados, digamos assim, é só pegar lá e estudar. Anote as dúvidas, pode me perguntar. Eu estudei bastante esse danado. E se eu não souber responder, eu chamo a dirigente. Que você sabe que o dirigente tem que estar em condições de substituir o palestrante. Com certeza. Se o palestrante atrasa, não vem, não sei o que, o dirigente é que vem embora. Então, né? vou te dar uma gancha. O Ó, capítulo 27 chama Pede e Recebereis. pedir e obtereis. Viu? Estudei junto contigo. E o 25, como está escrito aqui, deixa o céu te ajudar. Buscar e achareis. Então é isso aí, ó. O que eu falei que é a lei de sociedade, não é isso? Interagindo uns com os outros. Né? Ninguém sabe mais que o outro, sabemos coisas diferentes. Por exemplo, a Darlene manja eu já não manjo. Em compensação, ela manja de Grêmio que ela não manja. Né? Bom, então eu agradeço a atenção de todos e agora eu vou precisar da ajuda, viu? Nós vivemos em sociedade da nossa irmã Luciana, que vai botar uma musiquinha para vocês. Você sabe que a música não cura as nossas dores, né? Não tira as dores, mas ela nos leva para um local onde não existem dores. Isso aí. Hoje nós estamos sem som na caixa aqui, vai direto do celular. Então vamos bater aqui uma palma para o nosso amigo. E nós vamos passar para o passe, vai ser coletivo. E vou pedir para a Luciana colocar essa música bem baixinho para a gente ministrar o passe. Tá? Se alguém quiser chegar um pouquinho mais para frente, gente, tá? Sentar mais próximo, O grupo vai receber um passe bem hoje. legal. E quem tiver aqui dos passistas e quiser participar, Concentra também. mais na... E levando então o nosso pensamento ao Pai, a Jesus, a Espírito
espiritualidade amiga. Agradecemos a Deus por mais esta noite de estudo, pela oportunidade de aqui estarmos, escutando em nome do Pai bons conselhos, orientações, que certamente nos permitirão retomar a caminhada com mais entusiasmo, mais vontade de nos melhorarmos, embora saibamos que essa melhora, esse avanço é gradual, é um pouquinho a cada dia, mas é assim que nós vamos conseguir vencer as dificuldades, os obstáculos próprios, naturais deste mundo que habitamos. Mas Deus sempre vai nos conceder uma oportunidade de refazermos e reencarnarmos para podermos seguir em frente, domando as nossas más tendências, as nossas más inclinações, para que possamos um dia sermos espíritos de luz, à semelhança do nosso Mestre Jesus, que se dignou vir aqui ao planeta, apesar de ser governador espiritual, veio Ele próprio nos mostrar, nos dar o exemplo, e que possamos um dia, fiéis seguidores dos ensinamentos do Mestre, possamos ser úteis ao plano maior. Agradecemos a Irmã Esperança, mentora espiritual da nossa casa, e toda a pleiade de espíritos que trabalham com ela, por esse ambiente harmonioso, por esse ambiente salutar, e que possamos retornar aos nossos lares levando toda essa energia saudável, positiva, que vai certamente trazer paz aos nossos corações. Que assim seja, Pai. Graças a Deus. Obrigado. Obrigado ao nosso palestrante que fez a oração de encerramento, que ajudou no passe. E só para lembrar que amanhã é o encerramento do 23º mês espírita da região das Agulhas Negras. Terá um sarau lá no centro Joana de Ângeles, às 17 horas. Todos são convidados. Temos a cantina, todos são convidados. E vão em paz e o Senhor vos acompanhe. Amém. Alguém conhece ainda?